Boa tarde a todos, pessoal. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui todos felizes, né? Estarmos todos aqui juntos, compreendendo este momento tão divino, que nada é por acaso, não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Se estamos aqui é para que possamos melhorar as nossas vidas, é para que possamos dar vida à nossa vida que já existe, que é derivada da vida de nosso Deus. Então que estejamos fazendo o melhor possível, dentro do que podemos, buscando esses anjos, esses espíritos de luz, que querem tão bem de nós, que querem que façamos e que estejamos a progredir. E nada, gente, nada neste mundo, qualquer coisa que seja, nós estaremos, se estivermos envolvidos com Deus nosso Pai, solucionando ou passando por esta etapa difícil das nossas vidas. Sempre estaremos sendo assistidos. O mentor da casa, José de Mococa, nos dá sempre esta licença de fazermos esse trabalho aqui. Sempre estamos sendo, claro, amparados por esses espíritos. E o que ele mais quer que nós façamos é viver esses minutos com sentimento. Então vamos viver com sentimento, com bastante amor, esta linda oportunidade. Eu não vou ficar me estendendo muito, senão a Sandra já está me dando uns beliscão aqui na perna, uns chute aqui nas pernas, não é brincadeira. Ela vai fazer a palestra sobre hoje. Ela vai falar sobre um grande livro, né, que eu sempre falo, né, gente? O Chico Xavier psicografou mais de 450, quase 500 livros. Se nós estivermos estudando todos esses livros de Chico Xavier e as obras básicas, quando estivermos lendo os outros autores, conseguiremos saber o que eles estão escrevendo de uma forma melhor, estaremos tendo noção melhor do que a doutrina espírita nos apresenta. É muito importante. E hoje a Sandra vai falar sobre ação e reação, um grande livro, tá? Que vai ser apresentado na tela. Fica à vontade, tá, Sandra? Olá, gente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Que sejamos todos imensamente bem-vindos nessa tarde de sábado, último dia do mês de julho, mês 7 do ano de 2021. Hoje estamos no dia 31/7, aqui um dia na cidade de São Paulo, capital, onde nos encontramos. Está bem geladinho, a temperatura está bem baixa, mas é uma excelente oportunidade para a gente se reunir e esquentar os corações. Sempre é chance de esquentar os corações. As pessoas que vão nos assistir agora com a possibilidade das redes sociais, que também sejam imensamente bem-vindos no nosso encontro, adentrando a nossa casa, que agora, com as redes sociais, a gente tem outras oportunidades e outras chances de fazer parte da vida das pessoas e das nossas mesmas em outros instantes. Então, que também sejam muito bem-vindos nesse instante. A proposta de hoje, nós aqui na casa assumimos um compromisso conosco mesmo, de falar a respeito dos livros da coleção de André Luiz. Então, de tempos em tempos, vem um médium, vem um palestrante da casa, falar a respeito de um desses livros. E qual que é a proposta? A proposta é que a pessoa pegue, leia e nos traga o seu olhar, a sua percepção acerca daquela literatura. Por quê? Porque são livros extremamente ricos, extremamente complexos, e toda literatura, ela dialoga com cada um de nós de uma forma diferente. Então, para cada um de nós, ela toca em um ponto, traz uma mensagem, e cada um de nós tem um olhar diferente. Então, é essa a proposta, é essa a perspectiva dessa fala, e o convite dessa tarde de sábado é que a gente dialogue um pouquinho a respeito desse livro, sobre o que julguei interessante. É tudo muito interessante. E a gente sempre precisa fazer um recorte para dizer, olha que ponto legal. É sempre um recorte doloroso, porque toda a literatura é muito rica. Mas outros irmãos vêm em outros momentos e nos traz também o seu olhar. Esse livro, especificamente, nesse momento, nessa tarde, nós vamos conversar acerca desse livro, Ação e Reação. É esse daqui, um dos livros da coleção de André Luiz. A gente está fazendo uma segunda rodada de palestras agora no ano de 2021. No ano de 2020, fizemos uma primeira rodada, fizemos sorteios de livros. Esse livro Ação e Reação caiu para o Rafael.
E agora, nessa segunda rodada do ano de 2021, eu tive a sorte de ser sorteada com ele. E a proposta hoje é que a gente converse acerca desse livro. A publicação desse livro foi no ano de 1957. E já bem no comecinho, nas suas primeiras linhas, ele já traz essa fala aqui. Esse livro, Ação e Reação, foi publicado no ano de 1957 como homenagem ao centenário da primeira edição do livro, o Livro dos Espíritos. Então, já no comecinho, tem uma fala de Emmanuel falando a respeito da beleza e de o quanto esse momento foi marcante na vida de nós espíritas, mas na vida da sociedade como um todo, porque veio descortinando a vida além túmulo, veio descortinando e nos falando que todas as aflições e todas as dores se tornam pequenas, pois que o Espírito é eterno. A morte não existe, tudo se modifica e se transforma, o que é um grande alento na vida de todos nós e um grande ponto de partida para a gente seguir rumo ao belo e na ciência de que a construção de hoje, quem irá colher somos nós mesmos no amanhã. Pois bem, esse livro, Ação e Reação, os seus personagens centrais, os livros de André Luiz, eles têm uma peculiaridade e cada um deles segue um padrão. Então, André Luiz é um aprendiz das regiões espirituais. Nesse caso, o mentor espiritual é Cruzo e Hilário é o seu companheiro. Então, eles caminham sempre em três. Nos livros a gente sempre vê vários personagens envolvidos, mas na central, como a central da narrativa, vem o mentor, André Luiz como aprendiz e um outro amigo também com aprendiz. Eles começam o livro mostrando quem são os aprendizes, como que se vai se dar a narrativa daquele livro, e aí ele discorre. Diante do livro tem vários outros personagens, mas os centrais que iniciam o livro, que fazem a sua abertura, são esses. O livro Ação e Reação, ele mostra uma vivência e que tem um ponto de partida, um lugar que se chama Mansão da Paz. Logo nas primeiras linhas, o livro fala dessa Mansão da Paz e ele traz uma analogia ao mosteiro de São Bernardo. Quando o Rafael fez a palestra dele, eu estava até comentando com ele, quando ele fez a palestra no ano passado, me chamou muita atenção dessa fala, que ele falou dessa analogia do mosteiro de São Bento. E aí, o que é o mosteiro de São Bento? Ele é tido, na verdade, ele iniciou lá atrás como um hospício. Então, na história, o mostra como um hospício, situado num lugar inóspito, dificílimo acesso e de difícil vivência lá. Tanto é que a gente pode perceber que ele é coberto de gelo e ele se encontra entre desfiladeiros e é uma região muito difícil de convívio. Várias pessoas que vão andar pela região acabam se perdendo, morrendo por conta da aspereza que se faz no clima lá da região. Então ele é sempre assim, coberto de gelo. A Mansão da Paz, ele faz essa analogia, mas ela está situada numa região que não é assim coberta de gelo. Só que uma coisa que chamou muita atenção, pelo menos no primeiro momento que eu ouvi falar a esse respeito, do mosteiro São Bernardo, eu fiquei pensando, por que São Bernardo? E me remeteu também aos cachorros. Eu fui pesquisar para ver se existia algum paralelo, alguma ligação, se tinha algum sentido. E logo na hora que coloquei o nome do mosteiro, ele apareceu como hospício, apareceu como essa região de difícil acesso, mas apareceu também como lá que surgiu a raça de cachorros São Bernardo. É interessante, né? Por quê? Porque eram monges que ficavam aqui, que viviam nesse mosteiro, e eles faziam socorros periódicos nessas regiões geladas. Enquanto humanos,
eles tinham algumas dificuldades e começaram a imaginar que seria interessante contar com a ajuda de algum tipo de animal que pudesse dar assistência. Diante das buscas deles, pensaram no cachorro. E aí foi que foi surgindo, e aí que surgiu a raça São Bernardo. Por quê? Porque é um cachorro de grande porte, ele tem essa parte frontal larga e ele tem pelos densos que conseguem viver bem em regiões tão geladas, como aqueles desfiladeiros onde se localiza o mosteiro. Então surgiu essa raça de cachorros. E aí um ponto que era muito interessante, aqui são eles socorristas. Um outro ponto que não está no livro, mas que eu achei interessante, é esse símbolo aqui, né, que é muito parecido com o da Cruz Vermelha. Não sei se vocês conhecem, eu trouxe analogia para alguém. É que esse é o símbolo da bandeira da Suíça e a matriz da Cruz Vermelha é lá. Então por isso que tem esse paralelo, que a gente achou que é parecido, porque a base da Cruz Vermelha vem de lá. E aqui o que acontece? Aqui mostra o tamanho deles, os portes, buscando a respeito do mosteiro e da raça de cachorros. Aparece esse daqui, que foi um evento importante que aconteceu no ano de 1919, lá em meados, quando a raça não era ainda tão popularizada. Então levaram o cachorro para mostrá-lo, no intuito de falar que ele tinha condições de socorrer e de trabalhar com esse tipo de assistência, auxiliando os monges lá no mosteiro. Dentro dos São Bernardos, tiveram várias histórias. Eles atuaram por mais de 200 anos prestando socorros lá nos Alpes. E o que eles faziam? Eles iam em grupos, e é interessante porque a gente está falando de bicho, né? Agora você vê, o que muito me surpreendeu, que eu resolvi trazer esse recorte para cá, é que a sensibilidade do animal, a assistência e o acolhimento que eles conseguem nos proporcionar, e nós a ele, diante de uma interação saudável. Qual que é o meu pensamento, tanto vendo no livro, quanto nas pesquisas? A vida nos dá e nos retribui aquilo que a gente manda, bem numa lei de ação e reação. Esse cachorro, ele é tido como um herói, e é exatamente essa chamada. Ele é o cachorro do São Bernardo mais famoso da história. Por quê? Porque ele socorreu mais de 40 pessoas nessas regiões aqui, ó. Nessas regiões aqui. Nesse meio, no meio dessas montanhas, existem cavernas e grutas em que as pessoas ficavam perdidas, e aí elas entravam nessas cavernas no intuito de se acolher do frio, da neve. Esse cachorro, ele prestou vários socorros nesse sentido. O mais famoso socorro que ele prestou foi esse menino aqui, que ele ficou perdido na neve. E esse cachorro tinha saído porque os cachorros, eles saíam em grupos, de tempos em tempos. Eu não lembro, essa parte eu não vi se é diariamente, se era 2 vezes por semana, enfim. Mas eles saíam em grupos, fazendo buscas pela neve. Nessas buscas, esse cachorro encontrou esse menino de 4 anos numa caverna. Ele tinha se perdido das pessoas que ele estava junto e estava escondido para não morrer de frio. O que esse cachorro fez? Quando ele viu o menino, ele deitou em cima dele, porque esses cachorros em grupos, eles iam, encontravam uma pessoa no frio, deitavam em cima da pessoa, era a primeira coisa, para aquecê-los e para que não morressem de frio. Aí dava um tempinho que eles deitavam, eles em grupo, cada um tinha uma posição diferente e prestavam socorro e levavam para o mosteiro. Nesse socorro específico, o cachorro Barry estava sozinho. Ele deitou em cima do menino. Depois de dar esse prazo, ele fez todo uns movimentos que fez com que o menino subisse nele. E aí ele levou o menino até o mosteiro e foi socorrido. E esse foi o socorro mais famoso dele, por todo o histórico, por ele estar sozinho.
por ele ter conseguido ter a confiança de uma criança de 4 anos. Um adulto já pensaria, já conheceria, já entenderia melhor. Agora, para uma criança de 4 anos, tudo que envolveu o socorro dele foi muito interessante. Esse cachorro trabalhou por bastante tempo no mosteiro e depois foi aposentado. Ele se aposentou por idade mesmo, porque chegava um momento que ele já não conseguiria trabalhar nem atuar em regiões tão dolorosas, né? De um clima tão pesado. Então ele morreu de velhice. E quando ele morreu, ele passou por um processo que eu não lembro o nome, é como se fosse embalsamado, empalhado, mais ou menos isso. Eu não lembro o nome, eu não anotei para trazer. Então ele está exposto, esse é ele agora, ele está exposto no museu, logo na entrada. Então, ao chegar nesse museu lá na região da Suíça, de cara já se dá de frente com ele, e do lado mostra toda a história dele, como foi, os socorros que ele prestou, as assistências que ele deu. Eu achei que era uma história muito rica para trazer para o nosso cotidiano, para trazer para o nosso dia a dia, para trazer para as nossas vidas. A gente está falando de um cachorro famoso que viveu no século XIX. Diante disso, fui fazer algumas pesquisas para ver se a gente tinha alguma coisa recente e não tive nenhuma dificuldade de encontrar. O que apareceu falando do agora e do hoje? Um cavalo. Esse cavalo vive na região da França. É chamado cavalo terapeuta. Ele tem um site que o seu cavaleiro alimenta com as informações a respeito dele. Ele tem todas as redes sociais e é muito famoso na França. Eu vou de trás para frente. Aqui, esse cavaleiro trabalhou com ele durante bastante tempo. E com o passar do tempo, ele percebeu e ele tinha a vontade de trabalhar assistindo pessoas. Certamente, essa história teve um início muito interessante, eu não identifiquei, e não cabe na fala, senão a gente acaba não falando tanto do livro, porque tem coisas muito legais. Então aqui, o que ele está fazendo? É um cavalo terapeuta que trabalha profissionalmente na França. O que ele faz? Ele presta assistência em uma clínica, tem mais algumas, mas tem uma específica que aquele trabalho é mais profissionalmente mesmo. Aqui ele está sendo preparado para o atendimento dele. Ele é todo raspado, todo higienizado, é feito trança nos pelos dele para não soltar pelo por onde ele vai na clínica. E ele é todo preparado, ele inclusive tem um uniforme. O que esse cavalo faz? Ele vai para a clínica. Essa clínica é específica para as pessoas que estão em morte iminente. Então, são tratamentos paliativos que se chamam, não é? Quando a pessoa não isso. Que estão em tratamentos paliativos. Então, o que eles fazem? Eles levam o cavalo, ele entra e ele anda pelo corredor da clínica. Ele anda em todas as portas, volta. Quando ele chega numa porta que ele quer que abra, ele bate 3 vezes com o casco. A porta que o cavalo bate é a porta que eles abrem, porque é naquele quarto que ele quer entrar. Ele entra e vai até a cama da pessoa que está mais necessitada. Isso é agora, no ano de 2021, que esse cavalo faz isso. Essas fotos, foi um fotógrafo muito famoso que ficou impressionado com essas histórias, e aí ele foi, pediu para acompanhar, pediu para fotografar. Essas fotos estão disponíveis no site deles, no Facebook, em todas as redes sociais. Então o cavalo é preparado antes, higienizado, tirado todos os pelos, para ele não fornecer risco para ninguém, porque tem gente em situação muito ruim de saúde. Aí ele põe o uniforme, ele põe o uniforme, é esse daqui, e ficam aqui atrás onde ele está, tem toda a equipe médica, e o cavaleiro está pertinho. Então eles abrem a porta, deixam ele entrar e ele escolhe em que quarto ele vai. O quarto que ele realmente escolher, ele bate 3 vezes
E eles abrem a porta. Quando abrem a porta, os médicos ficam impressionados de dizer, ele sempre vai na cama daquele que mais precisa, daquele que mais está doente, daquele que mais está sozinho, daquele que mais está angustiado. Tem vídeos assim extremamente sensíveis de ver, porque o que acontece? O cavalo vai, ele vai na cama e ele olha no olho da pessoa. Gente, é impressionante. É impressionante. Aí aqui tem fotos que ele tirou, essas fotos foram premiadas, por isso que elas estavam no site, eu resolvi trazê-las. Essa daqui é uma mulher muito jovem, que está com câncer generalizado, esse daqui é o filho dela. Aqui são os últimos instantes dela. Essa foto, essas imagens, a gente está falando, não é de gente angustiosa que está morrendo nos últimos instantes de vida. A gente está falando que o acolhimento, o amor e a beleza se faz em todos os instantes e em todos os reinos da vida. É essa fala e é esse olhar que a gente gostaria de compartilhar com vocês na tarde de hoje. Nesse momento de pandemia, de Covid, de isolamento social, existe muita coisa boa, existe muita coisa bonita, existe muito amor sendo espalhado em nosso derredor. É que o amor e o belo, muitas vezes, usam pantufas, são silenciosos e discretos. Então, às vezes, a gente não ouve falar, a gente não conhece, está do nosso lado, mas a gente não conhece, porque por muitas vezes a gente também não tem o hábito de comentar o que é bom, o que é belo. Então fica como um alerta, que eu achei que era muito interessante. E são das primeiras páginas do livro. Então a gente falou de um cachorro que muito socorreu lá atrás e que hoje está na entrada de um grande museu. E a gente está falando que hoje, no ano de 2021, esse cachorro trabalha. E muito. Dizem que são momentos muito legais que ele traz e que ele proporciona com o seu carinho, com a sua atenção. Aqui é um doente também, sisudo, nos últimos instantes, triste, ele vem, ele se aproxima, ele faz carinho. E é um cavalo, né, gente? Se fosse um gato, que é pequenininho, um cavalo. Então eu achei que era uma história muito legal e muito rica para a gente falar. Pois bem, aqui voltamos para o Hospício São Bernardo, voltamos para o mosteiro. E agora eu gostaria de fazer um paralelo, que com essa imagem a gente começa a construir na mente o que o livro nos traz a respeito da Mansão da Paz. A Mansão da Paz é uma região de socorro em lugares dolorosos e infelizes, muito entre aspas. Só que qual que é a analogia que eles trazem? Ele assemelha-se ao mosteiro de São Bernardo, entretanto, situado em região dolorosa, em precipícios, mas não é gelada, não tem esse gelo. O livro traz um paralelo para a gente trazer na mente mais ou menos como é que funciona, como é que é o lugar. Então seria assim, só que sem o gelo, tá? Região inóspita, pesada, mas sem gelo. O livro descreve que é uma região sombria, dolorosa, de ventos extremamente intensos, que ouve-se no vento uivos, lamentos, dores, gemidos, resultante dos irmãos que vivem no derredor. E aqui seria a Mansão da Paz. A gente vendo, até no próprio mosteiro, parece um lugar pequenininho, mas não é. É muito grande, como a Mansão da Paz também o é. Eles falam que é uma cidade muito bem estruturada, muito grande, mas a gente olhando do amplo, de longe, você vê parecendo pequenininho, mas não é. Nem o mosteiro é, nem a Mansão da Paz. Ok? E aqui com isso, o livro transcorre. Transcorre diante de várias falas, diante de vários históricos, diante de grandes momentos. E essa região da Mansão da Paz situa-se próximo da terra. Os irmãos que aqui vivem uma grande relação conosco aqui na terra. Esses uivos que o vento cortante que passa em volta, esses lamentos e essas dores são as expressões
dos que vivem ao redor e são as expressões de nós na Terra. Sob que aspecto? Sob as opções que a gente faz na vida a todo instante. O livro discorre sobre vários episódios de dores, de resgates, de reharmonizações. Na palestra do Rafael ele trouxe alguns exemplos muito ricos e eu resolvi não trazer esses exemplos porque a palestra dele está bastante completa nesse sentido. Transcorre o livro com vários exemplos e indo mais para o final. Druso, que era o grande mentor e dirigente da Mansão da Paz, traz uma fala e leva aos irmãos essa imagem que eu trouxe, e eles falam uma imagem do corpo humano, perfeito, completo, harmonioso, saudável. O livro discorre a respeito de cada parte, de cada célula, de cada músculo, de cada glândula que envolve o nosso corpo. Que eu, quando vi, nem sabia que eu tinha aquilo. Falei, se todo mundo tem, eu devo ter também. E que aquilo era tão importante, que liga uma coisa, que liga com a outra. Mas qual que é a grande fala do mentor? As dores e as desarmonias, os desconfortos, as doenças que carregamos na alma representam as desarmonias e os desacertos que nós construímos em algum outro momento. A gente se preocupa e percebe muito, o livro também relata exatamente assim. A gente percebe muito, olha, um alcoólatra no bar, olha que pena, aquela pessoa consome drogas, olha que coisa dolorosa. Aquilo realmente é triste, está agredindo o seu corpo, está violentando a si mesmo e está construindo aquela desarmonia em si mesmo. Mas existe muito mais do que a gente consegue, do que os nossos olhos conseguem ver. Existe aquele verbo violento em que por tantas vezes a gente destrói a vida do outro com uma palavra mal colocada. Quando por muitas vezes uma palavra agressiva, no momento que o outro estava sensível, mas independente de estar sensível ou não, cada um de nós é responsável pelo que emana, pelo que fala, pelo que vibra, pelo que pratica. O livro traz daquelas responsabilidades que o nosso verbo por tantas vezes causa ao destruir a vida do outro. Fala das responsabilidades, da maledicência, da fofoca. Fala dos ouvidos que às vezes a gente usa tão mal, achando que ouviu, dizendo que ouviu, inventando que não ouviu. Fala de cada parte do nosso corpo. O ouvido desestruturado, graças ao mau uso que eu fiz desse órgão tão sensível, tão pequeno, tão frágil, mas que diante da minha desarmonia interna, a gente o desequilibra. Então é assim, ele fala de cada parte do corpo, falando a respeito da gula, a respeito dos vícios de toda sorte. Mas especialmente, o livro traz uma história bastante comovedora, no sentido de da gente ver muito no nosso dia a dia. Às vezes a gente acaba naturalizando o que não é natural. Ele fala também das nossas violências, dos nossos desacertos tão grandiosos que a gente comete por tantas vezes no campo do sexo, no campo da violência sexual sob todos os aspectos. Quando a gente trai aquele que assumimos responsabilidades. Ele traz uma fala, um dos exemplos, de uma família, a esposa, os 2 filhos e o marido, em que o marido começa a ter um relacionamento extraconjugal, e aquele relacionamento ele achava que era o melhor do mundo, não se sente à vontade para se separar da esposa,
maltrata toda a família por diversos momentos, sob diversos aspectos. Por quê? Porque ele quer que a esposa se separe dele. Porque ele já está tendo uma vida libertina, não tem coragem de se separar dela e quer que ela tenha essa atitude. Os filhos sofrem imensamente de ver a violência que a mãe é submetida a todos os instantes por aquele pai. O momento da chegada daquele pai é um momento de tristeza, de dor, de preocupação e de angústia, porque sabem que vai ser um momento de tensões, né? Usando uma palavra muito poética até. Um momento de tensões em casa, e aquilo transcorre. Aquela mãe é socorrida espiritualmente porque tem valores morais já trazidos de outras épocas. E os mentores conversam espiritualmente na casa dela, ela não vê, e eles lá encarnados. André Luiz Hilário começa a perguntar para o mentor amigo naquele instante, o que se faz naquele instante, o que se deve fazer, quais as atitudes que se deve tomar. E aí ele responde que existem situações na vida em que o divórcio é a melhor opção. Porque evita dores maiores, evita desajustes de dissabores maiores do que já está tendo. Por quê? Porque aquele pai não sabia o que fazer, a esposa sabia que estava sendo traída, a amante fazia de tudo para que ela soubesse, e eram momentos de muitas dores para todos. Ela não dizia para os filhos, nem para o marido que estava sabendo daquilo. Ele queria que ela se separasse, porque ele queria estar livre, até que ele teve uma ideia genial: ele ia matar a esposa. Ela, com seus valores morais, estava sendo socorrida pela espiritualidade maior, assim como ele também. É que a gente dá ouvidos para quem a gente quer. Assim como ele também. A história discorre e ele tinha programado o assassinato da esposa naquela noite. Os mentores atuam sobre uma das filhas, eram 3 filhos. Essa filha desdobra, vê a cena e acorda aos gritos, pedindo que aquilo não acontecesse. Então foi tudo desestruturado diante do que o homem queria fazer com a esposa. A esposa acordou com os gritos da filha, vendo ele com a arma na mão. Ela achou que ele iria tirar a própria vida, não a dela. Ela não imaginava que ele fosse fazer aquilo. E aí ela diz: se a questão é que você quer ser livre, tudo bem, eu me separo de você. Então ela que teve aquela atitude, ela que teve que ter a atitude do divórcio diante de todas as circunstâncias. E aí o André Luiz conversando, a que ponto que chegaram e aqui qual a fala do mentor naquele momento? Nós reencarnamos, nós nos encontramos na Terra, cada um de nós com grandes responsabilidades com aqueles que convivem conosco. Aqueles dissabores, aqueles amores. O filho mais velho, o homem não gostava, ele tinha um filho e 2 filhas. O filho mais velho ele não gostava, porque numa outra existência ele havia assassinado um filho, que eram amigos na época, havia assassinado por causa de algumas situações e hoje ele trazia, não a lembrança, mas trazia algumas sensações daquele período, então era mais fácil repudiar o próprio filho. As 2 filhas ele havia desencaminhado em outras existências e agora retornava como filhas. E aquela que havia sido esposa já era um espírito de certa forma maduro moralmente, mas que tinha assumido a responsabilidade de voltar com ele enquanto esposa e ter aqueles filhos, no intuito de que se reharmonizassem. Qual que é o grande ponto? Cada um de nós temos a liberdade de abandonar os nossos compromissos. Cada um de nós tem a liberdade de dizer: não quero. Mas que estejamos muito cientes de que somos responsáveis pela folha de árvore ao nosso derredor. Nós temos responsabilidades. E eu não estou falando de uma responsabilidade no sentido de medo. Você vai ser punido, você vai queimar no inferno. Não é nisso.
Porque a punição não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É a nossa consciência nos convidando e dizendo: o que eu fiz das pedras preciosas que o Pai me confiou? O que eu fiz com tudo que eu tive à mão? O que eu fiz com aquele ser que precisava de mim? O que eu fiz daquele lar que precisava do meu amparo, da minha assistência, da minha maturidade? Com isso, nessa fala do corpo humano, Druso está falando para os amigos, para os aprendizes, que a conquista da saúde, da harmonia, da plenitude, sobre todos os aspectos da vida, é responsabilidade de cada um de nós. O nosso corpo é composto por células, por cada pedacinho desse. É fundamental e tem uma participação importantíssima. Cada um de nós, cada célula é que nos compõe dentro do conjunto que somos. Mas o principal do nosso corpo está na nossa mente. É na nossa mente que a gente produz o nosso céu ou o inferno. É na nossa mente que a gente produz o assassinato ou a harmonia do amanhã. É na nossa mente que a gente passa numa rua e fala: olha que absurdo, os caras tudo no bar bebendo, meu, isso é um absurdo, isso é o fim do mundo. Olha, que moral eu tenho para criticar quem quer que seja? Eu não sei por que ele está ali, o que ele está fazendo ali. O verbo, o ouvido dentro do que a gente vai ouvir, o verbo dentro do que a gente vai expressar. A sensibilidade do nosso corpo diante do que a gente vai passar para aqueles que vão viver conosco exige a todos os instantes responsabilidades. Se hoje não temos fala, não podemos expressar o verbo. Se hoje temos um problema de surdez, se hoje tem um problema de vista, se hoje sinto uma dor que ninguém vê, ninguém sabe, busquemos ajuda, busquemos auxílio, busquemos a medicina, que se encontra diante de grandes mentores para nos ajudar, para nos assistir, para que a gente tenha uma vida mais saudável. Mas saibamos, tudo que nós temos é responsabilidade das nossas próprias construções do ontem. Por mais que o calo esteja doendo hoje, e cada um de nós o tem, cada um de nós tem um calo, cada um de nós tem uma dorzinha, cada um de nós tem uma frustração. Busque fazer o bem. Mas o que é fazer o bem? Se a gente parar, fechar os olhos e olhar para dentro, nós sabemos quais são os nossos deslizes. Nós sabemos intimamente o que se passa. Nós sabemos intimamente onde estão os nossos desacertos. Eu posso, com a minha língua ferina e agressiva e meu ouvido desequilibrado, trazer uma fofoca, uma história que disse que fazer um bando de pessoas entrar num conflito raivoso que dura por séculos. Ninguém soube que fui eu. Ninguém viu que fui eu. Ninguém testemunhou que fui eu. Mas eu testemunhei. É esse testemunho meu comigo mesmo de saber qual foi a minha atitude, que aquela desarmonia foi causada por mim, é uma ação de hoje que vai trazendo resultado amanhã. Então, a vida é repleta de amigos, de amor, de alegrias, de bênção. Quando a gente está num dia frio como esse, existem vários cachorros São Bernardos ali para nos acolher e às vezes a gente não percebe. Existem vários cavalos terapeutas espalhados pelo mundo afora. Existem plantas maravilhosas que embelezam a nossa vida, que embelezam os nossos jardins. Mas nós, enquanto humanos, enquanto pessoas, enquanto cristãos,
Temos uma grande responsabilidade por onde a gente passa. No escotismo tem uma fala que diz assim: todo escoteiro precisa sair de um lugar e se certificar que o lugar ficou melhor do que quando ele chegou. Enquanto cristãos, nós temos a mesma responsabilidade de buscar plantar flores por onde a gente passar, distribuir rosas para perfumar, embelezar e trazer sorrisos por onde a gente passou. Porque esse mesmo ambiente que a gente provocar, será nesse ambiente que a gente se encontrará amanhã. O que a gente está construindo não é para o outro, é para mim mesmo. A fofoca que eu estou fazendo, infernizando todo mundo, não é para os outros, é para mim mesmo amanhã. A gente constrói céu e inferno para que a gente mesmo conviva com eles. E assim, esse livro é maravilhoso. Todo mundo que vai falar da coleção André Luiz vem reclamando, porque o tempo é pouco. Esse livro é muito rico, tem muita coisa, eu vou fazer a mesma coisa. Dá pra gente falar por horas. Esse foi um pequeno recorte do livro Ação e Reação de André Luiz, da coleção de André Luiz. Nesse dia 31 de julho de 2021, uma tarde geladinha, que a gente consiga aquecer os nossos corações e que tenha a absoluta convicção. Tenhamos boas ações. Mesmo que o mundo pareça que está pegando fogo, levemos o céu para onde a gente chegar. Porque o céu que a gente construi para o outro é o céu que nós mesmos vamos viver. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês que aqui se encontram. Gostaria de agradecer imensamente a quem estiver nos assistindo agora. E que pare por um instante, onde quer que esteja, e faça uma prece. Porque o Cristo sempre nos convida para o bem, para o belo, para o mais e para o amor. E assim, nós da instituição beneficente José de Mococa também gostaríamos de convidá-los para que sejamos felizes onde a gente estiver. Não esperando que o outro faça por mim, mas que eu seja o agente construtor, onde quer que eu esteja. Porque ainda que a gente esteja sob lágrimas, encontraremos muitos ombros amigos em momentos que a gente não espera. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que tenhamos uma excelente tarde. Muito obrigada.